Paternidade Celestial, o reencontro com o Deus Pai. Capítulo 6. Teste seu DNA espiritual. Uma das verdades mais importantes sobre relacionamentos é esta: a transferência do conceito humano de pai para Deus é inevitável. De uma forma ou de outra, nossa visão acerca de Deus deriva daquilo que temos de nossos pais. Por isso, tantas coisas militam contra o nosso relacionamento com os nossos pais. Como já descreve, o próprio relacionamento familiar dos nossos pais com os avós, circunstâncias traumáticas na relação com os nossos pais, nossas limitações e más decisões por causa dessas dores, sem contar todas as investidas de Satanás contra nós. Deus deu muitas tarefas para os pais, e a mais importante responsabilidade deles é revelar Deus para os seus filhos. Quando isso não acontece, a maior sequela não é a emocional, como vimos anteriormente, mas a incapacidade de reconhecer Deus como Pai. Preste atenção. Isso é imprescindível para a sua espiritualidade. Avalie e admita o quanto o relacionamento com os seus pais afetou o seu relacionamento com o Deus Pai. Tenho visto pessoas notáveis, mas que possuem uma espiritualidade superficial e fria, marcada pelo ritualismo e práticas religiosas que não são suficientes para gerar a realidade espiritual de se desfrutar da filiação disponível em Deus, por meio de Jesus Cristo. Hoje em dia, um exame muito comum para se confirmar a filiação é o teste de DNA. Atualmente vemos crianças e adultos passando por este teste com o objetivo de constatar-se a filiação ou não com determinado indivíduo. O teste de DNA estabelece basicamente a comparação do DNA do filho com o do suposto pai, conferindo-se a vínculos genéticos entre eles em cada trecho analisado. Como metade do DNA do filho vem da mãe, é importante analisar também o DNA dela para evitar resultados equivocados. O trabalho começa separando-se o DNA do resto das células, por meio de detergentes, centrifugações. Em seguida, aplicam-se pedaços de DNA sintético marcados com corante que se ligam aos trechos a serem examinados. Depois, em um processo chamado eletroforese, os pedaços de DNA são separados por uma corrente elétrica de acordo com seu tamanho. Finalmente, um equipamento a laser faz a leitura dos corantes e produz uma imagem computadorizada que pode ser analisada pelos especialistas. Você já conversou com alguém que fez o teste de DNA para comprovar a paternidade biológica? Eu já conversei com pessoas que passaram por isso e garanto-lhe que não é uma experiência agradável. É constrangedor ter que lutar por um direito legítimo. Mas, independentemente do desgaste emocional, o fato é que o teste revela de uma forma quase infalível a verdade acerca da filiação de alguém, e seus resultados muitas vezes geram surpresas, algumas delas envolvendo pessoas famosas e enchendo os tabloides nas bancas. Quero usar o paralelo do teste de DNA para incentivar você, com o auxílio do Espírito Santo, a perceber o quanto você se parece com o Deus Pai. Você se sente como um filho amado de Deus? Existem traços nas pessoas que revelam que elas vivem com essa dúvida e afastamento. Responda com sinceridade às perguntas abaixo. Quando você comete um pecado, isso sensibiliza o seu coração. Quando você reconhece o seu erro diante de Deus, você se sente perdoado? Precisa pedir perdão várias vezes pelo mesmo motivo? Você é conduzido por ritos? Você se sente mais espiritual quando faz coisas para Deus? Você tem facilidade de orar sozinho? Você tem facilidade em pedir coisas para Deus? Você tem facilidade em escutar a voz de Deus? Você consegue compartilhar com Deus suas fragilidades? Existem pessoas que vivem sua espiritualidade distante de seu Pai, sem desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele e de tudo aquilo que já foi conquistado na cruz de Cristo. Quero incentivá-lo a passar pelo teste de seu DNA espiritual e meditar sobre essas questões. Primeira etapa: identificação pessoal. Para se realizar o teste de DNA, é preciso ter certeza de que os envolvidos estejam devidamente identificados e de que há testemunhas do processo. O que isso simboliza no teste do DNA espiritual? Nele, é requerido que você esteja ali por completo, que se apresente para o teste em total envolvimento. É preciso ser autêntico e permitir que seus sentimentos, convicções a este respeito venham à tona. Esse é um princípio que conhecemos bem: sair da negação. Responda: como me sinto em relação à paternidade de Deus? Segunda etapa: coleta das amostras. É preciso realizar a coleta das amostras dos indivíduos envolvidos no teste para a comparação genética. O que isso simboliza? Que o teste do DNA espiritual envolve analisar as evidências de como tem sido o seu relacionamento com Deus.
Responda: como de fato me relaciono com Deus? Terceira etapa: análise. É importante que a análise respeite as normas estabelecidas e que seja realizada com equipamentos compatíveis ao processo. Em nosso teste de DNA espiritual, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Apenas ele pode viabilizar e revelar o que realmente se passa conosco. Existem certas situações que o prendem em sua relação com o Deus Pai, das quais somente o Espírito Santo tem poder para revelar a origem do problema. Só ele pode dar um diagnóstico preciso sobre tudo o que acontece com você. É ele quem sonda e conhece o seu íntimo. Salmo 139, e tem poder de guiá-lo a toda a verdade. João 16. Responda: o que o Espírito Santo me mostrou acerca do meu relacionamento com o Deus Pai? Quarta etapa: resultados. Após a realização do teste de DNA, o laudo é apresentado e os envolvidos decidirão o que fazer em relação a ele. Em alguns casos, se o resultado não lhes parece correto, os envolvidos, muitas vezes celebridades, recorrem do parecer. Quanto ao resultado do seu teste de DNA espiritual, você também decidirá o que fazer. A vontade de Deus nessa ocasião é que você reveja sua relação com o seu Pai eterno. Se você chegar à conclusão de que existem barreiras que o impedem de se relacionar com ele nessa dimensão, chegou o momento de mudar. Deus quer iluminar seus olhos espirituais, para que você tome novas atitudes, transforme sua vida e experimente momentos inesquecíveis de intimidade com o seu Pai. Responda: qual a melhor atitude que devo tomar? As Escrituras mostram o que é percebido na vida de alguém que não experimenta uma vida de filho legítimo de Deus. A própria parábola de Jesus revela alguém assim. Veja que o filho mais novo estava longe do pai emocional e geograficamente. O filho mais velho, por sua vez, estava perto do pai, mas ao mesmo tempo longe dele. Existem evidências constatadas na vida de filhos que se encontram presos em seu relacionamento com o pai, que fazem com que deixem de viver um nível mais profundo de cristianismo. Mas há uma nova e diferente dimensão, que é uma relação sadia e intensa entre um filho e seu Pai.